Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais uma palestra pública online. Hoje, 2 de junho de 2020, aqui nos encontramos mais uma vez para atendermos a mais um compromisso pré-agendado, mais uma palestra pública que realizaremos aqui de forma virtual. Antes de iniciarmos a nossa fala, antes mesmo da leitura da mensagem, colocaremos aqui uma música para a nossa harmonização. Mais uma vez, Roberto Moreira. Roberto Moreira fará a harmonização para nós. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se vou trabalhar, eu canto em louvor. Não vou poder participar, eu agradeço ao Senhor. Eu canto a bênção do pão, eu canto em louvor. Poder partilhar com o irmão, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor e canto em louvor. Eu agradeço ao Senhor e canto em louvor. Eu canto a noite que chega, eu canto em louvor. A lua, as estrelas tão lindas, eu agradeço ao Senhor. Eu canto a saúde, a vida, eu canto em louvor. A água, a terra e a brisa, eu agradeço ao Senhor. Eu canto pela liberdade, eu canto em louvor. A força da nossa amizade, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor e canto em louvor. Eu agradeço ao Senhor e canto em louvor. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos companheiros de jornada, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões. Antes de fazermos a nossa prece, faremos a leitura de uma mensagem deste livro, Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias, a mensagem de número 13, que ele nos diz da seguinte maneira: dar o melhor de si, dar o melhor de si é comprometer-se a oferecer nossa melhor parte, tanto na comunicação quanto em todos os demais aspectos da vida. Devemos assumir um compromisso com a excelência. Então aqui Haroldo nos chama a atenção que tudo que formos fazer na nossa vida, temos que assumir um compromisso com a excelência. Que possamos fazer esforços para alcançarmos esta excelência,
Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, os olhos carnais, para abrirmos um pouco mais os nossos olhos espirituais para a vida verdadeira, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em primeiro lugar e acima de tudo, pela vida, a Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória milenar. Agradecemos a todos que aqui se fazem presentes, que o Senhor Jesus possa envolver e amparar a todos nós, cada um nos seus lares, onde quer que estejamos, que o Senhor Jesus possa nos envolver, nos amparar e nos auxiliar nas nossas maiores necessidades. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Boa noite mais uma vez. Então aqui nos encontramos, meus queridos irmãos, queridas irmãs, para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com a Associação Beneficente Casa da Esperança, mais conhecida como Casa da Esperança, localizada no setor Curitiba, aqui em Goiânia. Então aqui nos encontramos e agradecemos aos companheiros, aos irmãos de jornada da Casa da Esperança, por nos oferecerem mais uma oportunidade de trabalho. Agradecer pela confiança depositada neste humilde servidor do Cristo. Muito obrigado a todos. Então hoje, o nosso compromisso é refletirmos acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9. Então, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então, aqui, Jesus nos chama a atenção para a brandura, conforme Kardec deu esse título ao capítulo 9. E o item 9 que estudaremos nesta noite tem como título A Cólera. Então aqui os espíritos amigos, em especial um espírito protetor, através de uma mensagem recebida mediunicamente em 1863, por ocasião em que Kardec estava organizando o Evangelho segundo o Espiritismo, então foi recebida esta mensagem de orientação a respeito desta situação em que nós, se não vigiarmos, se não nos esforçarmos constantemente para alcançarmos esta condição de brandura, nós poderemos alcançar essa condição de cólera, nos afundar até chegarmos a um estado colérico, um estado de selvageria. Então esse espírito amigo, esse espírito protetor, nos traz orientação acerca deste assunto. E como nós sabemos, esse estado de cólera não nos ajuda em nada. Nos atrapalha, sem sombra de dúvida, e muito na nossa caminhada. Mas antes de chegarmos ao item 9, como sempre fazemos, vamos lembrar palavras de Jesus, conforme nós encontramos a anotação dos evangelistas, lá nas bem-aventuranças, a anotação de Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus trata especificamente sobre a felicidade. Então trouxemos aqui de uma forma resumida, quando Jesus nos deixou a receita que nós conhecemos para alcançarmos a felicidade. Como ultimamente temos falado já várias vezes sobre este assunto, mencionando este assunto, felicidade,
E como constantemente nós repetimos que a felicidade, conforme Jesus nos fala, não é algo que encontramos pronta e acabada, ou algo que encontramos pronto e acabado. Como nós sabemos, não encontramos a felicidade ou não alcançaremos a felicidade através de recursos materiais. Os recursos materiais que nós temos aqui na Terra, o máximo que eles podem nos oferecer, uma alegria passageira, assim como eles são, o bem-estar aqui na vida, ou estar bem. Então Jesus nos fala que todos nós seremos felizes um dia, como nós, hoje à tarde mesmo, fizemos reflexões acerca disso, lembramos as palavras de Hamed, onde nos fala que não é uma circunstância de estarmos juntos com alguém ou estarmos sozinhos, mas um estado de consciência. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Nós que somos responsáveis, cada um de nós somos responsáveis, ou eu sou responsável, você é responsável pela construção da felicidade. Este patrimônio divino, patrimônio natural, que todos nós temos direito, mas temos que nos esforçarmos para alcançarmos. E aí Jesus nos fala que felizes serão todos aqueles pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus assim nos lembra, e também Jesus nos fala que bem-aventurados ou felizes os aflitos, porque eles serão consolados. Mas é importante nós lembrarmos, conforme os espíritos amigos também nos lembram, que nem todos nós estamos preparados para sermos consolados nas nossas aflições. Então nós temos que nos preparar para recebermos este consolo. Os espíritos amigos nos falam constantemente que o consolo está constantemente à nossa volta. Constantemente tem encarnados e desencarnados com disposição constante em nos auxiliar, em nos consolar nas nossas aflições. Mas só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer esforços, conforme Jesus nos fala. Então precisamos constantemente trabalharmos, preparando este campo mental para recebermos este auxílio nas nossas aflições. E aí Jesus nos fala na sequência que felizes todos serão aqueles, os mansos porque eles herdarão a terra. Então aqui Jesus nos fala que todos nós, para herdarmos a terra transformada, a terra melhorada, uma terra regenerada, nós temos que alcançar essa condição de mansidão. Então Jesus aqui nos fala, Jesus nos pede, Jesus nos orienta para que nos tornemos mansos, para herdarmos a terra. E aí diz na sequência ainda, Jesus nos chama a atenção, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então aqui Jesus nos chama a atenção que todos nós precisamos de misericórdia. Então todos nós precisamos agir com misericórdia para com os nossos irmãos de jornada. Então todos que agirem com misericórdia, aqui Jesus nos fala, todos serão felizes e todos estarão prontos para também receberem a misericórdia dos outros, porque é uma via de mão dupla. E aí nos diz ainda Jesus que bem-aventurados ou felizes serão todos aqueles limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores ou os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, todos vós, quando vos injuriarem e perseguirem por causa de mim. Então aqui Jesus nos dá
esta receita sobre a felicidade. Aí depende de nós. Depende de nós nos esforçarmos verdadeiramente para alcançarmos esta construção no nosso interior, já que é um estado de consciência. E como o assunto de hoje para as nossas reflexões é sobre aquele estado de nervosismo que pode chegar a uma cólera, aquele desequilíbrio maior, e que da cólera pode chegar a uma condição de selvageria, buscamos lá no dicionário, no nosso dicionário da língua portuguesa, o que é cólera. O que significa a cólera? Então eles nos dizem, nos orientam sobre esta condição de estado de cólera da seguinte maneira, a definição que nós encontramos no dicionário, que é um sentimento violento. Sentimento violento demonstrado por alguém diante de uma situação revoltante. É também uma ira, um instinto selvagem. Então esta é a definição que nós encontramos no dicionário. Esse sentimento, essa selvageria. Mas Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, essa parceria de longas décadas que tanto material de estudo nos deixou, no livro da Esperança, Emmanuel define a cólera no capítulo, ou melhor, na página 77, no livro da Esperança, ele define a cólera da seguinte maneira, aos olhos dos espíritos amigos. A cólera é uma tempestade magnética no campo da alma. Então, a cólera é uma tempestade magnética no campo ou no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos neste momento de cólera é semelhante, nos fala Emmanuel, que qualquer palavra que arremessamos no momento de cólera, no momento desta tempestade magnética na nossa alma, é como um raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Então é por isso que ele nos orienta que neste momento de cólera, a melhor coisa, o melhor mesmo seria, e será muito bom quando nós nos equilibrarmos o suficiente para não chegarmos a esta condição de cólera. Mas se chegarmos a esta condição, a melhor coisa é ficar com a boca fechada. Mesmo que seja instigado a falar alguma coisa, mas fiquemos com a boca fechada. Igual ele nos fala aqui, é como um raio fulminatório, aquilo que falamos no momento da cólera. Um raio, ninguém sabe onde ele vai cair quando risca lá no universo, aquele relâmpago, ninguém sabe onde vai cair o raio. Da mesma forma são as nossas palavras quando nós dizemos ou quando nós as falamos no momento de cólera. Não sabemos o que vai acontecer. E aí depois vamos correr atrás do estrago para reparar e pedir desculpas se tivermos coragem. Falar, não era bem isso que eu queria dizer. Era num estado de desequilíbrio. Mas o melhor é não chegarmos a esse estado de desequilíbrio. E aí nos fala Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos fala da seguinte maneira sobre a cólera, aí ele fazendo uma comparação entre a mansidão e a irritabilidade, porque a irritabilidade é aquele caminho para chegar a um estado de cólera e, na sequência, um estado de selvageria. E aí ele nos diz da seguinte maneira, Caibar Schutel, a delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventuranças no céu.
Então aqui Caibar Schutel nos chama a atenção para que nós nos comportemos verdadeiramente com delicadeza, com civilidade, que sejamos civilizados pelo menos no nosso ambiente onde nos encontrarmos, no nosso lar, no ambiente de trabalho, na via pública, que tenhamos verdadeiramente civilidade, delicadeza, porque assim nós conquistaremos amizades aqui na terra e felicidade do outro lado da vida, conforme o termo que ele usa aqui, felicidade no céu. Inimiga da irritabilidade que gera a cólera, a mansidão sempre triunfa nas lutas. Então o Goyle nos fala aqui que a mansidão é aquela oposta à irritabilidade, que ele trata como inimiga da irritabilidade, a mansidão, e que a mansidão, em nós agindo na nossa vida de forma mansa, de forma civilizada, nós sempre triunfaremos nas nossas lutas. Da mesma forma, venceremos as dificuldades e enfrentaremos os sacrifícios. Então, que possamos seguir essas orientações e agirmos com civilidade, com doçura, com brandura, chegando realmente à condição de mansidão para herdarmos a terra, porque Jesus nos fala lá no Sermão do Monte que os mansos herdarão a terra. E aí chegamos aqui no item 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito Protetor, que nos trouxe essa mensagem, ele nos diz da seguinte maneira: o orgulho, ele começa exatamente nos chamando a atenção para o nosso orgulho. O orgulho leva-vos crer mais do que sois. Aí ele já começa nos dando não uma indireta, mas uma direta sobre o que nos leva à condição de cólera. Porque nós nos julgamos superiores, uma condição mais do que realmente já alcançamos. Então, esse orgulho, chamado orgulho ferido, nos faz chegar à condição de cólera, principalmente quando alguém faz uma comparação. Como ele fala aqui, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar. Todos nós, infelizmente, quase que 100% de nós que nos encontramos aqui no orbe terrestre, ficamos realmente irritados, chateados, quando alguém faz isto. Nos compara com alguém que nós julgamos ser inferior a nós. O nosso orgulho, igual ele fala aqui, sofrer uma comparação que vos rebaixa. A vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social. Quase todos nós queremos e nos colocamos nesta condição de superioridade, na condição de irmãos de jornada, na condição de espírito e na condição social. Seja mesmo superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere, a não aceitar de forma alguma esta comparação. E aí ele nos chama a atenção. E o que acontece com isto? Vos entregais à cólera. Vos entregais à cólera, que vai nos, digamos assim, nos prejudicar tanto e que nos prejudica tanto ao longo da nossa trajetória. E aí isto, conforme ele nos fala, começa com uma irritação, uma irritabilidade sem muito significado ou sem muita significação, que pode chegar à cólera e da cólera chegar à condição de selvageria, onde nós nos rebaixaremos a uma condição inferior aos nossos irmãos de jornada, que nós dizemos irracionais. E aí ele nos chama a atenção, esse espírito amigo, que nesses acessos de demência, nesses acessos, é exatamente o termo que eles usam, nesses acessos de demência, procurai a origem desses acessos de demência que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido. Quase sempre, eles usam o termo aqui, quase sempre encontraremos por base
o orgulho ferido, não outra coisa, mas o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? Nos questiona. E exatamente assim que, nestes momentos de cólera, nós não aceitamos, nem que sejam os melhores conselhos, nós não aceitaremos, nós os rejeitaremos naquele momento. As próprias impaciências, segue esse espírito amigo nos dizendo que as próprias impaciências que causam as contrariedades frequentemente pueris. Então aqui eles nos chamam a atenção em relação a isto. E aí nos diz na sequência, prendem-se a importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Então nós ficamos chateados, nós ficamos coléricos também nestes momentos, nessas situações em que nós julgamos ser melhores que as outras criaturas e que as outras criaturas têm que se dobrarem, têm que se ajoelharem à nossa frente. Não é assim, nós sabemos disso, que não é assim, não é desta forma que devemos nos comportar. Somos todos companheiros de jornada, somos todos filhos de Deus e estamos aqui um para auxiliar o outro, não para pisar no outro, não para ficar nessa condição de superioridade, construirmos um pedestal e nos colocarmos lá em cima para enxergar o outro lá embaixo. Não, não é assim. E nós já sabemos disto, mas só que via de regra nós esquecemos. E aí ele diz ainda que em seu frenesi, naquele momento de cólera, em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Quantas vezes, se nós não ficarmos vigilantes constantemente, conforme Jesus nos chama a atenção, nós arremessaremos objetos inanimados no chão ou na parede, porque eles não nos obedecem. Como que eles irão nos obedecer? Se eles não têm vida, se eles não têm vontade própria, como que eu vou querer colocar um livro aqui em pé, ele sozinho, sem algo para escorar, e eu querer que ele fique em pé e ele não fica em pé do jeito que eu quero que ele fique, e aí eu vou arremessar ele na parede, eu jogo ele no chão, porque ele não ficou da forma que eu queria que ele ficasse? Ele não tem vontade própria. Quanta ignorância! E aí nos entregamos à cólera. Nos desequilibramos, que às vezes pode levar dias, semanas, meses ou até anos para nos reequilibrarmos mais uma vez. E aí nos diz na sequência, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si mesmo. Então aqui ele nos chama a atenção que nesses momentos de cólera, nestes momentos de demência parcial, se nós pudéssemos nos enxergar no espelho da alma, nós teríamos medo de nós mesmos. Na verdade, ficaríamos com vergonha do nosso comportamento. Deveria esforçar, chama atenção esse espírito amigo, a todos nós, que deveríamos nos esforçar por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Então, quando nós nos encontramos numa situação desta, se nos deixarmos chegar a uma situação desta, nós somos dignos de piedade. Da mesma forma que devemos ter piedade de alguém que esteja à nossa volta ou próximo de nós, que se comporte ou chegue a uma condição desta. Não o criticar, porque qualquer um de nós está sujeito a chegar a esta condição, mas ter piedade. Fazer pelo menos uma oração para auxiliar no seu reequilíbrio. E aí nos diz na sequência ainda, nos esclarecendo e nos orientando, buscamos lá na questão 918 de O Livro dos Espíritos para acrescentar mais orientação a todos nós em relação a este assunto de desequilíbrio. Então na questão 918 nos dizem os espíritos amigos, quando Kardec questionou por que indícios se pode reconhecer um homem em um homem
o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia dos espíritos ou na hierarquia espírita? E aí eles nos respondem da seguinte maneira: o espírito prova a sua elevação, são palavras de Santo Agostinho, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então aqui ele nos fala todos os atos da nossa vida aqui no mundo. Aí ele nos acrescenta ainda que este que alcançou esta condição de progresso real, ele é bondoso, ele é humanitário, ele é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crença. Bondoso, humanitário e benevolente. E aí nós encontramos paz para a nossa consciência. De que forma alcançarmos a paz para a nossa consciência? Sem sombra de dúvida, praticando o bem. Praticando o bem e elegendo boas companhias. Como citamos ontem na exposição de ontem à noite, hoje à tarde também fizemos referência, aqui fazemos referência mais uma vez à questão 469 de O Livro dos Espíritos, sobre eleger boas companhias. De que forma os espíritos ignorantes, os espíritos que querem o nosso mal, como afastar estes companheiros de nós? E aí os espíritos amigos nos respondem que nós conseguiremos isto, ou seja, que eles não influenciem nas nossas escolhas na vida, fazendo o bem, trazendo para perto de nós os bons espíritos através das nossas boas vibrações na prática verdadeira do bem. E aí, voltando ao item 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, esse espírito amigo, esse espírito protetor, ainda nos diz o seguinte: se imaginasse que a cólera não resolve nada, todos nós hoje sabemos disso. E por que ainda agimos desta forma? Ainda deixamos nos desequilibrar e chegarmos a uma condição desta de cólera, até mesmo um passo adiante, a selvageria, se sabemos que isto não resolverá nada, piorará ainda mais a situação. Aí diz ainda, ó, altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, e aí diz, veria que é sua primeira vítima. Então aqui ele nos chama a atenção que além de comprometer a nossa saúde, alterar a nossa saúde, comprometer a nossa vida, somos a nossa primeira vítima. Não o outro que está à nossa volta, mas nós em primeiro lugar. Porque quando nos desequilibramos, entramos em faixas vibratórias ruins, eu sou a primeira vítima. Eu posso até prejudicar os outros que estão à minha volta, espalhando aquelas energias deletérias, mas eu sou a primeira vítima. E aí diz ainda mais uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo. Aí ele faz aqui uma outra consideração, o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Então, no nosso agrupamento familiar, se nós agimos constantemente, ou pelo menos de vez em quando, numa condição desta de cólera, sem sombra de dúvida, que vamos trazer a infelicidade para todos aqueles que estão à nossa volta. Então precisamos buscar constantemente e urgentemente esta paz de consciência, este equilíbrio, o reequilíbrio das energias que emanamos para auxiliarmos e não prejudicarmos, em primeiro lugar, a nós e os outros companheiros de jornada. E aí ele nos faz um alerta: se tem coração, se tem verdadeiramente coração, se você ama verdadeiramente alguém, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama, ou que você diz que ama, fazer sofrer pessoas que você ama por desequilíbrio seu.
E aí nos diz ainda sobre a necessidade urgentemente de renovarmos as nossas atitudes, sairmos desta condição de desequilíbrio para uma faixa de equilíbrio, conforme Jesus nos receita, através da vigilância constante. E aí nos diz ainda esse espírito amigo, e que desgosto mortal se, num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida? Quantos crimes, inclusive assassinatos, são praticados neste momento de selvageria, de cólera, em que a pessoa diz que nem viu o que fez, e que depois, conforme ele fala aqui, nesse momento de desatino, comete uma sandice dessa, um crime desse, e que vai se censurar pelo resto da sua vida neste corpo físico e ainda levar este peso na consciência, essa dívida a ser resgatada para outras existências. E aí ele diz aqui, resumindo e concluindo, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Sim, às vezes tem pessoas que têm qualidades no coração, mas que é desequilibrada ainda, que ainda está, não que ela seja, mas que ainda está em faixas de desequilíbrio. E constantemente ela sai dessa condição de bondade para o desequilíbrio. Então não exclui, conforme ele chama a atenção, essas qualidades do coração que a pessoa já tenha adquirido, mas impede de fazer muito bem e pode levar a te fazer muito mal. Com certeza vai fazer muito mal a você e pode te levar a você a cometer aquelas sandices e mal muito maior a você e às pessoas que estão à sua volta, à nossa volta. Isso deve bastar para motivar esforços para dominá-la. Então aqui ele fala da necessidade de fazermos todos os esforços para dominá-la, ou seja, dominar a cólera. O espírita encerra dizendo, o espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade, ou seja, a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, nós que já nos colocamos na condição de cristãos espíritas ou de espíritas cristãos, tem mais um motivo para vigiarmos ainda mais, porque sem sombra de dúvida, a cólera é completamente contrária à verdadeira caridade. Então que possamos verdadeiramente fazer esforços mesmo, não aquele esforço de mentirinha, eu estou tentando, mas não consigo, mas fazermos esforços mesmo para alcançarmos essa condição de equilíbrio, pelo menos. E aí na sequência ainda trouxemos mais palavras de Caibar Schutel, que nos fala sobre a irritabilidade, que a irritabilidade produz a cólera e é uma das causas predominantes, Caibar Schutel nos chama a atenção mais uma vez, que é causa predominante de enfermidades físicas e males psíquicos. Então, mais um motivo para nos esforçarmos. E aí ele diz na sequência que a cólera engendra as moléstias do coração. Quantas pessoas já desencarnaram num momento deste? Conforme se fala, deu um piripaque, ou seja, ocorreu uma parada cardíaca devido àquela tensão tão alta na qual ele entrou, que às vezes depois você vai questionar alguém que estava próximo, por que aconteceu? Ah, não, ele estava muito nervoso, e aí ele caiu. Ou seja, um estado de cólera levou o coração não suportar aquela carga energética negativa e tudo o mais de peso que veio em cima, o coração não suportou. Ou seja, quantas pessoas desencarnam desta forma? Ou seja, na verdade, suicidando-se. E aí diz ainda, corrompe nosso organismo, macula nossa alma. Filha do ódio, nos fala Caibar, que a irritabilidade é filha do ódio,
é um sentimento mesquinho das almas baixas, dos espíritos inferiores. Realmente, não iremos ver, não teremos notícia de almas realmente evoluídas que pisaram a terra, que entravam constantemente num estado de cólera. Não, de forma alguma, constantemente estão tranquilas. Pode o mundo estar desabando à sua volta, que ela está tranquila, serena. Não sai do seu equilíbrio, não vai se irritar, porque sabe que não resolve nada, só prejudica. E aí nos diz ainda Caibar, já que ele falou da irritabilidade, aí ele fala da mansidão, que a mansidão é uma das formas da caridade que deve ser exercitada por todos os que buscam o Cristo. E aí acrescenta que sem a mansidão não há piedade, e sem piedade não há paciência. Sem paciência não há salvação. Se queremos realmente alcançar a chamada salvação ou iluminação espiritual, que possamos construir em nós, usando este caminho da mansidão, da piedade, para chegarmos à paciência. E aí na sequência ele diz ainda que da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. Mansidão, indulgência, simpatia, bondade e amor ao próximo. Então que possamos fazer isto para alcançarmos e para encerrarmos as nossas reflexões. Emmanuel, mais uma vez, Emmanuel nos traz orientação agora sobre a cólera no livro O Consolador, na questão 181. 181, Emmanuel foi questionado como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana. Então, Emmanuel foi questionado sobre isto. Como entender o sentimento da cólera nos trâmites aqui da vida do ser humano? E aí Emmanuel nos responde da seguinte maneira: prestemos bastante atenção na profundidade dessa resposta e a sabedoria desta resposta para nos auxiliar na nossa trajetória, na nossa melhoria. Nos diz o seguinte, que a cólera não resolve os problemas evolutivos. Já sabemos disso, que não resolve o problema de ninguém. E nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana. Um traço de recordação dos primórdios lá da condição de selvagem da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Então aqui Emmanuel nos fala que quando nós entramos nesse estado de cólera, nós estamos retornando lá no início da nossa condição de selvagens, naquele estado mais grosseiro por onde nós começamos as nossas primeiras experiências como seres não humanos, mas a caminho da humanização, mas de selvagens mesmo. E aí diz ainda Emmanuel que a energia serena edifica sempre. Por isso, como falamos anteriormente, espírito esclarecido jamais perde o equilíbrio, porque ele sabe que energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera, a energia desequilibrada e desequilibrante nos seus movimentos violentos, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. Então aqui ele nos fala que ao passo que a serenidade, aquela energia serena edifica sempre, a energia desequilibrada, ou seja, um estado de cólera, é como um vinho envenenado que você está sorvendo pouco a pouco e que vai te destruir ou está te destruindo lentamente. E encerrando, ele nos diz aqui ainda, agora André Luiz, sobre a renovação interior, no livro Vivendo o Evangelho, nos diz que é inútil dizer que o corpo é o responsável pelas imperfeições morais.
Não, de forma alguma. Você pode ter um corpo altamente desenvolvido, musculoso e ser sensível, ser sereno, ser delicado, sem sombra de dúvida. Igual ele fala que o corpo não é responsável, o corpo é apenas um instrumento. Se você é irritado, se você é colérico, isso não tem nada a ver com seu corpo físico. O espírito é que é assim, o espírito é que é desequilibrado ainda. Aí André Luiz nos diz, ele é só instrumento, ou seja, o corpo é só instrumento dos anseios do espírito. O desequilibrado não é o corpo. O corpo, na verdade, só recebe as descargas que vêm do espírito e sofre as consequências, adoecendo através dessas descargas negativas. O corpo atende, nos diz André Luiz, que o corpo atende aos reclamos da alma. Atende e obedece, mesmo contrariado, mas ele obedece aos reclamos da alma, da mesma forma que o machado é obediente aos movimentos do lenhador. Mesmo que você esteja batendo o machado em uma pedra, estragando a ferramenta toda, mas ele vai ser obediente, ele não tem vontade própria, ele é inanimado. Assim é o nosso corpo físico. Ele recebe as ordens do espírito e obedece. Então o problema não é do corpo físico. O problema é meu, espírito, ser imortal, ignorante ainda. Que possamos refletir sobre isto. Muito obrigado a todos pela paciência, pela caridade que todos vocês fizeram nesta noite em nos ouvir mais uma vez sobre este assunto tão importante na nossa vida, para que possamos constantemente refletir sobre isto e fazer esforços para manter a serenidade ou construir a serenidade, manter essas energias serenas, construindo sempre. Vamos fazer a nossa prece para, na sequência, encerrarmos a nossa transmissão ao vivo mais uma vez. Temos aqui rostos de companheiros e companheiras já conhecidos que nos acompanham, nos auxiliam nas nossas reflexões. Muito obrigado. Recebam todos e todas o meu abraço fraterno e de gratidão. Vamos, neste momento, agradecermos a Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. E mais uma vez, Senhor, em teu nome, rogamos muitíssimo em especial por todos os nossos irmãos trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente, trabalhando constantemente para auxiliar a todos nós, para salvar vidas. E muitos estão entregando a própria vida para salvar outras vidas. Que o Senhor Jesus, no seu infinito amor e misericórdia, possa os amparar, possa os acolher em seus braços. Graças damos a Ti, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Mais uma vez, muito obrigados. Agradecemos a todos, agradecemos à Casa da Esperança por nos conceder mais esta oportunidade de trabalho, mais esta oportunidade belíssima de reflexões acerca do Evangelho de Jesus na nossa vida. Até breve, meus irmãos. Até breve, quando retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos, se assim o Pai nos permitir. Este Pai de infinita bondade e amor, com certeza, permitirá que retornaremos aqui tantas e tantas vezes quanto forem necessárias para aprendermos um pouco mais. Paz aos nossos corações. Fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus.